Estamos no penúltimo capítulo, encerrando esta série de estudos nesse livro de Deuteronômio. Aliás, antepenúltimo capítulo. Deuteronômio, capítulo 30. Vamos começar a leitura do versículo 15, depois nós voltaremos nos versículos iniciais. Eu quero propor uma divisão diferente desse capítulo aos irmãos em nosso estudo. Começando então no versículo 15: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse capítulo, meus queridos, é a conclusão da cerimônia de renovação da aliança. Falamos sobre isto nos estudos anteriores. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto. E, biblicamente, ela se aplica à iniciativa de Deus de se relacionar com o homem. Deus, através das Escrituras, é aquele que vem ao encontro do homem. A Bíblia nos apresenta Deus como aquele que com amor eterno nos amou e que com benignidade no tempo e no espaço nos atraiu para si. Deus, a nos atrair para si, faz conosco um pacto, faz conosco uma aliança, prometendo ser o nosso Deus para todo o sempre, e requerendo de nós que nós, amados, escolhidos e amados por Ele, sejamos o seu povo, e respondamos em amor, e respondamos em obediência ao que Ele fez. Meus queridos, de forma introdutória, quero chamar a atenção para dois versículos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Se Fernando conseguir projetar, Êxodo 19, 5 e 6. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus diz aqui ao povo de Israel: Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa declaração encontra-se no Antigo Testamento, encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 19, momento que os israelitas, tendo saído do Egito, estavam sendo preparados para receber a lei de Deus. E Deus diz então sobre este povo, que eles seriam constituídos em uma nação santa, em um reino de sacerdotes, em um povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora notem, meus irmãos, um texto muito semelhante, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos abrir, se a Fernanda conseguir colocar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler 9 e 10.
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus queridos, séculos separam o primeiro texto lá de Êxodo 19, deste texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E lá Deus estava dizendo ao povo de Israel que eles seriam uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor no reino de sacerdotes. E aqui Deus está dizendo acerca do seu povo, Ele está dizendo a respeito da minha vida e da sua vida, que nós, de igual forma, de igual maneira, somos uma raça eleita, somos o sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a aliança que Deus fez com o povo lá, antes, logo depois da saída do Egito e antes que Moisés recebesse os 10 mandamentos, é a mesma aliança que Deus fez e faz conosco aqui no Novo Testamento. Quem tornou isso possível? Deus. Os homens não teriam condições de escolher a Deus, os homens não teriam condições de fazer uma aliança com Deus, muito menos de permanecer fiéis a esta aliança. Quem escolheu aos homens, quem escolheu se relacionar, quem escolheu fazer uma aliança e quem escolheu ser fiel a esta aliança foi Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E com que finalidade Deus escolheu um povo lá no Antigo Testamento e outro povo aqui no Novo Testamento? A Bíblia diz que Ele escolheu-nos para sermos sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele com uma finalidade. 1 Pedro 2,9, não sei se está projetado ainda, mas ele vai responder com que finalidade Deus nos escolheu, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Israel no Antigo Testamento tinha essa missão: proclamar as virtudes de Deus que havia chamado aquele povo do Egito e que o conduziria à terra prometida. Assim como nós, chamados por Deus em aliança com Deus, temos esta missão: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como fazemos isto? Vivendo como povo de Deus e testemunhando do que Deus fez em nossa vida. Dito isso, meus queridos, de forma introdutória, eu queria destacar 3 verdades do texto que nós lemos em Deuteronômio 30. E eu inverti um pouquinho a ordem desse texto, para que nós pudéssemos considerar, de uma certa forma lógica, aquilo que esse texto nos diz. Estou dizendo que a forma como está não é lógica nem racional, mas a nossa mente capta com mais facilidade quando nós procuramos logicamente estabelecer uma série de argumentos, e esses argumentos não são nossos, estão na Bíblia. Então, em destaque, versículos 15 ao 20 nesse primeiro momento. O que este versículo vai falar ao meu coração e ao seu coração? Eu resumo a mensagem destes versículos com a seguinte frase: uma escolha aos escolhidos. E esta é a primeira parte da nossa mensagem. Uma escolha aos escolhidos. E eu quero convidá-los a refletir sobre esse título, porque nós apresentamos este título para a nossa reflexão. Este capítulo 30, ele encerra a cerimônia de renovação da aliança, que se iniciou lá no capítulo 27 de Deuteronômio. E o estabelecimento da aliança, bem como a sua renovação, são atos de Deus, atos da iniciativa divina. Foi Deus quem chamou o povo de Israel, foi Deus que fez uma aliança com eles, e foi Deus quem renovou esta aliança com eles. É Deus quem nos chama, é Deus quem faz uma aliança conosco, é Deus quem renova esta aliança conosco. Portanto, tanto o povo de Israel quanto nós somos escolhidos por Deus. Por isso o título, uma escolha aos escolhidos. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, Deus é quem faz a aliança, Deus é quem liberta, Deus é quem redime e Deus é aquele que conduz.
Se você observar isso na vida dos israelitas, foi Deus que chamou aquele povo lá em Gênesis 12, na pessoa de Abraão. Foi Deus que voltou os seus ouvidos a este povo quando ele estava sendo escravizado no Egito e clamava ao Senhor. Foi Deus que os tirou do Egito com mão poderosa. Foi Deus que os levou pelo deserto. Foi Deus que os introduziu na terra prometida. Isso é uma analogia com o que Deus faz conosco. É Deus quem nos tira do império das trevas, nos traz para a luz de Cristo. É Deus quem nos sustenta em nossa caminhada de fé, e é Deus também que vai nos conduzir até a eternidade, até o céu. Deus, portanto, é aquele que escolhe. O fato dos israelitas estarem aqui, às portas da terra prometida, e o fato de nós estarmos caminhando para o céu, se deve única e exclusivamente a uma escolha divina. Ele nos escolheu, Ele fez aliança conosco, Ele nos deu uma nova vida, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Mas por que então a segunda parte do título, uma escolha aos escolhidos? Que escolha nós temos, queridos? Que escolha nós temos? Apesar de não termos a escolha de nos tornarmos povo de Deus, de nos tornarmos filhos de Deus, essa escolha é uma escolha que Deus faz. Eu e vocês podemos escolher ser servos e andar nos seus caminhos, ou ser rebeldes e desobedecer aos seus mandamentos. E estes versículos deixam isso muito claro. Nós fomos escolhidos, fomos chamados por Deus para ser servos. E como escolhidos e chamados por Deus para ser servos, podemos sim amar a Deus, podemos sim ouvir os seus mandamentos, podemos sim cumprir os seus mandamentos. Ou podemos, como filhos, ser rebeldes, não sermos servos e desobedecermos os seus mandamentos. E é isso que esses versículos 15 a 20 vão dizer. Note, os irmãos, eu vou destacar de novo o texto. Vê que hoje proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardardes o mandamento que hoje te ordeno, note que ele vai dizer, primeiramente, que ames ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos numa obediência formal, ritual, numa obediência exterior, numa obediência muitas vezes motivada pelo medo, e não é isso que a Bíblia nos ensina quando nos convida a obedecer a Deus. A nossa obediência tem que ser fruto do nosso amor, porque se Ele nos amou com amor eterno, com benignidade nos atraiu, nós temos que dar uma resposta de amor ao amor de Deus. E é isso que este texto nos diz. E ele começa dizendo que ames ao Senhor teu Deus. E esta é a primeira coisa que eu e vocês como servos somos convidados a fazer. Deus nos amou primeiro, somos convidados a responder em amor a Ele. E amando a Deus, o cumprimento de outros requisitos da palavra de Deus se tornam fáceis. Ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, estatutos e juízos. Notem que isso por si só já é uma bênção. Quando a gente ama a Deus, quando a gente procura viver de acordo com a palavra de Deus, queridos, isso produz bênçãos, porque Deus não nos convida a algo que vai nos prejudicar. Deus nos convida a algo que vai nos abençoar. E se nós nos adequarmos à sua palavra, aos seus mandamentos, estatutos e juízos, certamente vamos ser abençoados por isso. Mas ainda o texto nos diz, há uma promessa do Senhor. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor te abençoará na terra a qual passas possuir. E essa era uma promessa bem específica aos israelitas, né? A promessa de permanência na terra prometida, mas também é uma promessa a mim e a você. Embora não vivamos territorialmente, nacionalmente, numa terra tal qual os israelitas viveram, para onde foram levados, nós vivemos no mundo. E nesse mundo Deus promete nos abençoar. E Ele promete ser o diferencial em nossas vidas, ao cuidar de modo muito especial de cada um de nós. Mas diz o texto, porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Ou seja, se como servos, como filhos, como povo, como nação santa,
como um reino de sacerdotes, eles e nós somos rebeldes, certamente há consequências. Há consequências. E ele deixa bem claro, né, que se os israelitas não vivessem em amor a Deus e não obedecessem aos mandamentos, e se nós não vivermos em amor a Deus e não obedecermos os seus mandamentos, enfrentaremos, sem dúvida alguma, consequências. Continua o texto: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-vos a Ele, pois disso depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Os judeus permaneceriam na terra prometida, seriam abençoados, seriam fecundos, se multiplicariam. Essa terra seria produtiva se eles amassem a Deus, se eles ouvissem a sua voz, se eles obedecessem aos seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Caso contrário, estas bênçãos não viriam sobre eles e eles não teriam vida longa nesta terra, não teriam tranquilidade, não teriam prosperidade, não teriam abundância, eles não teriam paz e nem teriam a posse daquele lugar. E se nós analisarmos a história posterior de Israel, vamos perceber que por diversas vezes eles foram expulsos de suas terras. Por quê? Porque se recusaram a amar ao Senhor, se recusaram a dar ouvidos à sua voz, se recusaram a obedecer os seus mandamentos, estatutos e juízos. Se os irmãos observarem esses versículos que nós destacamos, há bênçãos que são prometidas aqui. Vamos observar as bênçãos. Te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas possuí-la. Eram bênçãos que Deus estava dizendo: olha, se vocês me amarem, ouvirem a minha voz, os meus mandamentos, estatutos e juízos, e me obedecerem, vocês serão abençoados desta forma. Vocês se multiplicarão e Deus os abençoará nessa terra que vocês irão, nas terras que vocês que possuirão. Mas há também advertências. Se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então perecerás, não permanecerás longo tempo na terra. Os céus e a terra são tomados como testemunhas da escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, 19. E por fim, uma exortação. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Uma escolha aos escolhidos, nossa primeira reflexão. Eu e vocês, queridos, somos escolhidos por Deus. Estamos num relacionamento de pacto e de aliança com Deus. Ele fez o que era impossível a cada um de nós. Ele nos escolheu, Ele no tempo e no espaço nos chamou, Ele nos atraiu para si, Ele nos fez o seu povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes, Ele nos fez seus filhos. Entretanto, nós escolhidos temos uma escolha. A escolha de amar ao Senhor ou não. A escolha de obedecer ou não os seus mandamentos. A escolha de sermos abençoados ou não. O que devemos escolher? O mesmo apelo feito aos israelitas, né, é o apelo que Deus faz a nós. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que, como servos de Deus, nós estamos escolhendo diariamente? Ouvir a voz do Senhor, amar o Senhor, ouvir a voz, conhecer os seus mandamentos, estatutos e juízos e obedecê-los, ou temos escolhido como servos ser rebeldes, expondo-nos à ação disciplinar de Deus, expondo-nos às consequências da nossa desobediência? Como nós temos respondido ao amor de Deus? Segundo ponto que eu quero destacar, uma escolha possível e necessária. Versículos 11 e 14. Fernanda, por gentileza, coloque Deuteronômio 30, versículos 11 e 14. Foi mais rápida do que eu pedi. Notem, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti.
não está nos céus para dizer-lhes: quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizer-lhes: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça cumprir, não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-lhes. Estes versículos eu quero destacar com o seguinte título: uma escolha possível e necessária. Muita gente, meus queridos, ao ler a Bíblia, acha muito difícil, né? Acha muito complicado. Olha, é impossível cumprir o que aqui está, é impossível obedecer o que se pede aqui na palavra de Deus. Muitos acham, olha, está além da capacidade do ser humano, está além da capacidade do homem, está além da possibilidade do homem. Talvez você já tenha se encontrado com alguém que diz assim: olha, eu até gosto da Bíblia, eu admiro a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas acho extremamente difícil cumprir o que a Bíblia nos diz. Primeiro tópico, nós dissemos: se nós amarmos a Deus, as coisas se tornam muito mais fáceis, porque toda decisão nossa em relação à obediência sempre deve ser uma decisão de amor. Nós devemos obedecer a Deus, não por medo de sermos punidos, não por medo das consequências, não formalmente, não exteriormente, não porque os nossos pais querem, não porque a nossa tradição diz, mas devemos obedecer a Deus por amor. É uma escolha de amor, e é uma escolha que é possível aos escolhidos. E este ponto vai nos dizer que não é uma escolha difícil, impossível, improvável, é uma escolha possível, é uma escolha necessária. Diz o texto: esse mandamento que hoje te ordeno não te é demasiadamente difícil, e nem está longe de você. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus e que não o traga e nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir-se. Interessante, a Bíblia, ela vai mostrar de uma forma muito importante que quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós estamos em sintonia com Ele, mais fácil se torna nós escolhermos e cumprirmos os mandamentos, estatutos e juízos de Deus. Mais fácil se torna nós cumprirmos a palavra de Deus. Não nos é impossível, não nos é improvável, não nos é difícil, não nos é penoso. Não vai além das nossas forças e além da nossa capacidade. É verdade que a lei reflete o caráter de Deus, e por refletir o caráter de Deus, a lei é santa, é justa, é boa. Quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você conhecer a lei de Deus, mais você vai perceber a excelência da palavra de Deus, a excelência da lei de Deus. Os mandamentos do Senhor não são mandamentos que estão aquém de quem Ele é, estão aquém do seu caráter. Eles são reflexo da natureza, do caráter, da santidade, da justiça e da glória de Deus. Mas por que Deus nos deu ideais tão elevados então? Justamente para que o nosso processo de santificação e de transformação seja contínuo. Seria muito fácil nós dizermos: olha, cumpri a lei perfeitamente, se essa lei não fosse tão alta, tão elevada, tão sublime, tão majestosa, tão gloriosa. Deus nos dá uma lei para que nós, filhos de Deus, ao observá-la, estejamos buscando a cada dia nos adequarmos, nos ajustarmos, crescermos em santificação, crescermos em consagração. Interessante a afirmação: ela está na tua boca e ela está no teu coração. Além disso, meus queridos, Deus convidaria o homem a fazer uma escolha se essa escolha não fosse possível? Seria incoerente. Deus nos convidar a uma escolha se ela estivesse além da nossa estrutura. Por isso o texto diz: essa lei está perto de vocês, esta lei está próximo de vocês. Não somos apenas privilegiados por receber a lei, mas também por poder obedecer à lei de Deus. Alguém pode argumentar, mas depois da queda, depois da entrada do pecado do mundo, a única pessoa que obedeceu
perfeitamente a lei de Deus, quem foi? Jesus Cristo. Nenhum outro homem conseguiu obedecer perfeitamente a lei de Deus, a não ser Jesus Cristo. E essa é uma afirmação profundamente bíblica. Impossível ao homem pecador, mesmo tendo sido chamados para ser filho, povo, nação santa e reino de sacerdotes, obedecer perfeitamente a lei de Deus. Então, por que nós estamos dizendo que é uma escolha possível e necessária? Porque, embora não consigamos obedecer perfeitamente, ela se constitui o padrão para a nossa vida, o ideal para a nossa santificação, para a nossa consagração. E ela se constitui também um instrumento pelo qual, às vezes, Deus revela quem nós somos. Quando eu e vocês lemos a palavra, lemos a lei, às vezes ela nos incomoda, ela vem de encontro a gente. Por quê? Porque ela mostra que, muitas vezes, nós estamos tão distantes daquilo que se requer. Mas notem, meus amados, isso é bom. Isso é bom. Por quê? Eu pergunto aos irmãos, nós vamos buscar a cura se nós não tivermos um diagnóstico correto? Nós precisamos de um diagnóstico correto. Não é para isso que nós nos submetemos a exames, alguns deles nem um pouco confortáveis, para termos um diagnóstico. A partir do diagnóstico nós vamos ter a prescrição de um tratamento. A lei de Deus também tem essa finalidade de ser um diagnóstico de quem nós somos, de como está nosso desenvolvimento espiritual, de como nós estamos na nossa vida de consagração, de santificação. Ela tem o propósito, às vezes, de realçar mesmo os nossos pecados para que a gente se aproxime da misericórdia de Deus e a gente procure crescer e se desenvolver cada vez mais. Há quem fale sobre a questão do mindset, a forma de pensar, como é que se estrutura os pensamentos. E uma recomendação, por exemplo, a crianças, aos pais, eu já tenho crianças crescidas, mas quem tem crianças pequenas, uma recomendação é que jamais se elogie o status da pessoa como se ele fosse um fim em si mesmo, mas se elogie o processo. E aí, eu li um livro sobre este assunto, que ele dizia o seguinte: pessoas geniais acabaram não se desenvolvendo tanto quanto porque eram elogiadas como se fossem geniais. Agora, pessoas que eram esforçadas e que foram incentivadas por causa do seu esforço, elas acabaram crescendo tanto quanto aqueles que eram geniais. O que isso quer dizer? Que quanto mais o nosso ego é afofado, mais tendemos a nos estabilizar e não se desenvolver. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a lei de Deus, ela não afoga o nosso ego. Ela vem de encontro mesmo. Ela vem e provoca, ela vem e põe o dedo na ferida. Por quê? Porque aí é a chance do crescimento espiritual. Então, por isso que ela realmente é um padrão elevadíssimo e que muitas vezes vai apontar para os nossos pecados, para que a gente tenha consciência da nossa doença e a gente procure naquele que pode nos curar, Jesus Cristo, o devido tratamento. Uma vez lá no serviço, que já contei isso aos irmãos, eu ia com uma pastinha 007 no serviço, na época ela quadradinha, ganhei da minha mãe para ir no seminário, eu ia no serviço com aquela pastinha, havia até aposta no serviço para saber o que tinha dentro da pastinha, e ninguém tinha coragem de perguntar. Trabalhava em banco. Aí uma colega disse: o que você tem dentro dessa pasta? Teve coragem e perguntou. Eu falei: simples, abri, tinha a Bíblia, tinha um livro e tinha alguns folhetos. Aí eu falei: há um folheto para você. Eu não posso ler esse folheto. Eu falei: por que você não pode? Porque eu não gosto do folheto, não gosto da Bíblia, ela mostra que eu tenho um monte de defeito, que tenho um monte de erro. Eu falei: pois é, a finalidade é essa mesmo, Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. E a Bíblia às vezes vai apontar na nossa doença para que a gente se aproxime do remédio. Então não é uma lei que está longe de nós, está perto de nós, na nossa boca, no nosso coração. Eu e vocês, uma vez pertencentes a Cristo, podemos escolher obedecer, mas que fique bem claro, perfeitamente só Jesus. E não devemos com isso achar que então devo renegar a lei, não, devemos nos aproximar dela, porque para que ela faça isso, que ela aponte os nossos erros, os nossos defeitos e nos leve a crescer ainda mais. Um autor, que eu gosto muito, Lutero, disse o seguinte, já contei essa frase aos irmãos: a lei nos leva a Cristo,
para a salvação. E Cristo nos devolve a lei para santificação. Muito importante. Eu e vocês, portanto, podemos escolher obedecê-la. Essa escolha é possível. E essa escolha também é necessária. Mas olha que interessante esse capítulo, meus queridos. E agora a gente vai ler o início do capítulo. Eu comecei com a parte final, depois li a parte intermediária e agora a gente vai ler a parte inicial. Essa parte inicial vai dizer, olha, se você, ao ter contato com a lei de Deus, você descobrir sua pecaminosidade, ou se você, porventura, sendo filho de Deus, se desviar, se afastar, transgredir, pecar, existe um lugar de arrependimento e de conversão. E é sobre isso que os versículos iniciais vão tratar. Notem, meus queridos, versículo 1. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e se recordares delas entre todas as nações para as quais lançar o Senhor teu Deus. Note que aqui o povo havia transgredido, se desviado, se afastado, havia sido seduzido por outros deuses, havia sido disciplinado, estava longe da sua terra, estava entre outras nações. Quando, pois, e o autor sagrado já sabia que isso ia acontecer, né? Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e se recordarem delas, entre as nações para as quais te lançaram o Senhor teu Deus, né? O que eles poderiam receber? Versículo 2: e te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à tua voz, segundo a tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás. E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazeres bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Perceberam o que Deus está assegurando aqui? Que mesmo que eles fossem desterrados como consequência da transgressão da lei, da desobediência, da rebeldia, da obstinação, se eles se lembrassem do Senhor, se voltassem ao Senhor, se arrependessem dos seus maus caminhos e se convertessem, Deus se voltaria novamente para esse povo. Deus se voltaria outra vez para esta nação. Deus mudaria a sua sorte, teria compaixão deles, os ajuntaria de novo entre os povos para os quais haviam sido espalhados. Notem, ainda que os seus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí seriam ajuntados e Deus os traria de volta para este lugar. Seriam reintroduzidos na terra e a possuiriam novamente, se multiplicariam outra vez. O seu coração estaria circuncidado e eles aprenderiam a amar o Senhor de coração e alma. E os seus inimigos, estes seriam amaldiçoados pelo Senhor. O Senhor daria abundância na obra das suas mãos, abençoaria o fruto do seu ventre, e o fruto dos seus animais e o fruto da terra. Meus queridos,
É interessante essa última parte do texto, que no texto aqui está em primeiro lugar, mas nós invertemos a ordem, porque realmente os israelitas historicamente foram desterrados, foram levados para outras terras, se tornaram cativos de outros povos muitas e muitas vezes, mas quando clamaram ao Senhor, arrependidos, quando se converteram ao Senhor, Ele se voltou para este povo. Um texto que resume bem este ponto, um lugar de arrependimento e conversão, é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos e se converter dos seus pecados, eu o virei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. E a expressão que destaco aqui está no versículo 9: porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer o bem, como exultou em teus pais. Qual a condição para isso? Lembrar-se do Senhor, recordar-se de Deus, voltar a buscar a Deus, voltar a buscar a face do Senhor. Isso nos ensina muito. Quem de nós não está sujeito muitas vezes à rebeldia? Quem de nós não está sujeito muitas vezes ao distanciamento? Quem de nós não está sujeito ao esfriamento da fé? Quem de nós não está sujeito a fazer aquilo que não agrada a Deus? Ser seduzido por coisas que estão contrárias à sua voz? Quem de nós não está sujeito a fazer o que o filho pródigo fez? Sair da casa do seu pai achando que ali não era um lugar de alegrias e de prazer. Todos nós muitas vezes estamos sujeitos. Mas se somos filhos, se somos povo, se somos uma nação santa, se somos um reino de sacerdotes, se somos os escolhidos de Deus, há um lugar de arrependimento, há um lugar de conversão, há um lugar de restauração, há um lugar de bênçãos que Deus tem reservado a todos nós. Não importa o quão distantes, não importa a gravidade dos nossos pecados e das nossas transgressões, não importa o quão ofendemos a Deus com o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, sempre há um lugar de arrependimento e de conversão, e somos chamados a isto como filhos. Somos chamados a isto através do Espírito Santo. Meus queridos, somos nós escolhidos por Deus. Como escolhidos dele, devemos procurar diariamente ouvir os seus mandamentos, estatutos e juízos, amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, entendimento e forças. Isso não é difícil. Isso não está além das nossas forças e da nossa capacidade. É um mandamento que, para nós, pode ser muito fácil e muito prazeroso. Quanto mais em sintonia com Deus nós estivermos, mais fácil será nós vivermos esta realidade. Mas atentem, se porventura um dia nós nos desviarmos, como o filho pródigo se desviou, e se como ele nós tomarmos consciência de quão ruim é a distância da casa do Pai, quão ruim é estar distante da vontade do Pai, do aconchego do Pai, há um lugar de arrependimento, há um lugar de conversão, porque Deus não é um Deus de uma única oportunidade, de uma única chance. Alguém disse a John Wesley uma vez: eu não perdoo aquelas pessoas que erram contra mim. E John Wesley lhe disse: eu espero que você nunca tenha pecado contra Deus, porque se Deus agisse da mesma forma, onde estaríamos nós e quem seríamos nós? Nosso Deus é um Deus de perdão, de graça, de misericórdia, de compaixão. É um Deus que está à porta aguardando aqueles que são seus filhos, quando estes retornam ao seu aconchego, ao seu abraço, ao seu acolhimento, à sua integração e à sua restauração. Que Deus nos abençoe. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, queridos? Estamos encerrando. Alguma colocação, observação? E aí,
Aí vem a preocupação do professor, Isabela. Será que entenderam tudo ou não entenderam nada, né? O professor fica pensando, quando faz pergunta, entenderam tudo ou não entenderam nada.